será que esse povo acha que é justiça? Este vídeo vai além da visão tradicional da justiça, né? Então eu quero aqui falar com vocês, explorar com vocês conceitos que a maioria das pessoas não considera, não para pensar, não associa à justiça. O que é justiça para você? Essa é uma pergunta que ninguém responde da mesma forma, porque o conceito de justiça, e aí eu estou falando do valor justiça, ele é intrínseco a cada pessoa. Depende de como cada pessoa viveu a construção dos seus valores. Justiça é um valor. Não estamos aqui falando do poder judiciário, da estrutura de justiça, essa justiça feita pelos homens, essa justiça material, ou seja, positivada, escrita, né, essas leis formatadas pelos homens. Não, estamos falando do valor justiça. Então me conta aí, o que é justiça para você? Como você compreende esse valor na sua vida? Esse é um tema extremamente delicado e é o tema de hoje, do vídeo dessa semana. Então vamos lá para esse desafio. É um desafio falar sobre isso. Esse é um tema que vai abranger uma questão paralela e que faz parte do embasamento do que eu chamo de advocacia quântica, de uma das ciências, que é a epigenética. Então vamos pensar, o que é epigenética? O termo epi significa acima, está sobre. Então, epigenética é um ramo da biologia que estuda o que está para além, sobre, acima da genética, das informações que já estão materializadas no nosso DNA. Nós partimos aqui nesse canal, nós somos quânticos, nós partimos da premissa científica de que tudo é energia, frequência, vibração. Então, se tudo é energia, frequência e vibração, nós somos também energia, frequência e vibração. Quando nós vamos na menor porção de matéria que existe, nós vamos ver que, na verdade, não existe matéria. Então, se você for dividindo, nós temos aqui uma aparência de uma individualidade de um corpo. Esse corpo é feito de órgãos, que é feito de células, que é feito de átomos, que é feito de prótons, nêutrons e elétrons, que são feitos de partículas subatômicas, quarks. E quando a gente chega na menor porçãozinha, né, que existe de matéria já catalogada pela ciência, nós vamos vendo que cada vez que a ciência avança e percebe algo para além daquela última pecinha, daquele último pedacinho de matéria, tudo o que há é energia. A gente vê, na verdade, que não há matéria. A matéria é uma união dessas energias, dessas frequências vibracionais, dessas informações vibracionais. Então vamos voltar aqui para o que a gente estava cogitando com relação à justiça. O que é justiça para você? Se nós somos feitos de energia, de frequência, de vibração, então desde quando nós estamos sendo formatados, desde o ventre, todas as informações do meio influenciam na nossa formatação, na nossa constituição, incluindo tudo que a gente vai depois entender como valores. Então, se nós vivemos no Brasil, nós temos alguns valores que inclusive são reconhecidos no mundo inteiro. Somos pessoas alegres, de modo geral, somos pessoas receptivas, calorosas. Se nós formos para uma outra cultura, né, então uma cultura que é como as pessoas estão acostumadas a se relacionarem, quais são os valores, as crenças, tudo isso influencia em como nós vamos nos comportar, em como nós vamos nos desenvolver, como vai ser o nosso comportamento. São as informações que nos formatam. Ok? Então, o que é justiça para mim vai depender de tudo que eu estudei, de tudo que eu fui ensinada, de tudo que eu vivenciei e que me deu essa sensação do que é justo e do que é injusto.
Não é assim? Então, isso é assim para mim, isso é assim para você, isso é assim para cada uma das pessoas. Então, se eu cresço num ambiente em que os valores como família, tradição, religiosidade, solidariedade e outros valores que são tidos como valores justos, bons, eu vou assumir isso como valores meus, né? E como sendo valores justos, como justiça. É justo ser honesto, é justo ser solidário, é justo não querer o mal para outra pessoa. No entanto, nós precisamos perceber e entender que se outra pessoa, outro grupo de pessoas cresce dentro de uma realidade em que é natural o sexo desde pequeno, né? Se isso é normalizado, se isso é aceito, se isso é o que acontece, e a pessoa cresce com essa realidade o tempo todo, dentro daquele sistema, daqueles valores. Tá tudo bem matar o outro quando o outro não concorda comigo, tá tudo bem tirar do outro violentamente porque eu não tenho, o outro tem, isso é injusto na concepção. Veja, não estou querendo dizer o que é certo e o que é errado, mas estamos aqui falando e elucubrando sobre valor, o valor justiça e como esse valor justiça é cultivado em cada um de nós. Depende do meio. Não é à toa que nós vivemos agora há bastante tempo, mas agora está mais ativo, está fervilhando aí essa ideologia, a guerra ideológica. Então, para um grupo, as pessoas têm que mudar até a forma de falar para incluir questões de gênero. Para um determinado grupo, é justo que outras pessoas olhem para eles e se refiram a eles como eles acreditam que é a verdade para eles. Existe um outro grupo que se apoia mais na ciência. Então, essa questão, por exemplo, de gênero não faz sentido, porque só existem na biologia 2 sexos, homem e mulher. Então, esses valores, eu, de novo, não estou aqui fazendo juízo de valor do que está certo e do que está errado, mas eu estou aqui provocando você para pensar que o que é certo para um e o que é certo para o outro depende dos valores do meio no qual essas pessoas estão inseridas. As crenças que nós vamos construindo, elas dependem do meio em que nós estamos vivendo. E isso vai influenciar no valor justiça que cada uma dessas pessoas ou desses grupos tem sobre justiça. Vai influenciar no que cada um percebe como justiça. Então, partindo dessa concepção de que a justiça, a pergunta que é o que é justiça para você? O que é justiça para você vai depender do que a vida é para você desde sempre, desde quando você nem lembra, desde o útero da sua mãe. Tudo o que nós vivemos desde o útero da nossa mãe, passando pela fase do período inconsciente, nós não lembramos, nós temos um período da primeira infância que nós não lembramos, você não lembra de tudo que você viveu nos seus primeiros anos de vida. E isso é natural, porque o nosso cérebro não está totalmente formado quando a gente nasce. Existe um período na primeira infância em que, depois que a gente nasce, é que algumas funções, algumas organizações vão amadurecendo para que a gente possa ter a memória. Nós não nos lembramos de muitas coisas. No entanto, mesmo que nós não lembremos, as informações que estavam à nossa volta naquele período, que é um período de inconsciência, elas interferem na formação do nosso caráter, da nossa forma de pensar, de sentir e de agir depois, incluindo a fase adulta. Então, olha como é importante, gente, a questão da família, do que a família coloca, de como a família vive, né?
como a criança percebe essa família, como a sociedade, então nós temos como sociedade o próprio grupo familiar, é a primeira sociedade em que convivemos, né? Então, grupo familiar, mais núcleo mesmo, pai, mãe, irmãos, depois o núcleo familiar mais estendido, tios, avós e outros parentes. Depois nós temos a escola, o bairro, a cidade, o estado, o país. Né? Então, todas essas culturas, tudo o que está acontecendo dentro de cada uma dessas esferas sociais, influencia a formação dos nossos valores e o valor justiça. Então, qual é ou quais são ou quais foram as situações, essas esferas de sociedade nas quais você viveu e que fazem com que você tenha o conceito de justiça que você tem hoje? Isso é importante, porque sem esse olhar, nós vamos continuar guerreando, não é? Em que momento e o que nos fez diferir de tal forma do valor vida para considerar o valor justiça de formas tão antagônicas e diferentes? E como colocar esses valores em frente um ao outro para pacificar as relações? Porque a justiça tradicional, ela tem as suas limitações. E agora eu estou falando da justiça, da estrutura de justiça, que é uma estrutura feita por um dever ser, por grupos de homens, e aí eu estou falando da espécie humana, homens e mulheres, que começaram a escrever a respeito de como a gente deve se comportar, de como que a gente deve estar em sociedade. Então, nós temos leis feitas pelos homens. Quais são as limitações da justiça tradicional? Você já parou para pensar nisso? A justiça da balança? Essa balança, o que tem nessa balança? Por que temos uma balança? Para equilibrar. Equilibrar o quê? Direitos e deveres? Essa é uma ideia que é colocada, né, para o mundo jurídico, para todos os alunos, quando começamos a estudar direito. Né? Lembro disso, há muitos anos atrás. Então, esse conceito de justiça com leis dos homens é um conceito que nós estamos vendo que não é o melhor, que está sujeito aos filtros neurobiológicos das pessoas, de cada um. Quem julga também é um ser humano e também tem as suas visões. Também foi moldado para acreditar em A ou B, em ideologia A ou em ideologia B. Também teve as suas traumatizações. Também cresceu dentro de um contexto social, familiar, social, e que influencia na sua forma de pensar e na sua forma de julgar o caso concreto. Então, quando eu falo aqui sobre advocacia quântica, a minha proposição para você é que você compreenda que quando você pega um problema que é seu, uma questão que está na sua vida particular, que está subjugada, que passa pelo seu filtro neurobiológico, que passa por todo o seu arcabouço de vida, de tudo que você aprendeu, conviveu, e vai levar esse problema contra uma outra pessoa, que seria o seu oponente, a outra parte no processo. Essa outra parte também tem todo um arcabouço de valores de justiça. E aí você vai levar duas visões diferentes que deveriam conversar entre si, porque se essas pessoas se aproximaram, elas em algum momento e de alguma forma estiveram na mesma frequência. Podem não estar mais, mas estiveram. O que é frequência, Ana?
Você pode pensar em frequência como ondas, tá? Pensa em frequências como ondas. Então, você tem um pico e um vale, um pico e um vale. Frequência é a quantidade de um pico e um vale. Depois você tem outro pico, outro vale. A quantidade de picos e vales num determinado período de tempo, eu vou ter a frequência dessa onda. Então, se eu tenho vários, eu tenho uma frequência alta, tenho vários picos e ondas num determinado tempo, numa determinada fração de tempo. Se essa onda ela é uma onda que vai para cima e vai para baixo, em vez de fazer assim muitas vezes, então o meu pico e o meu vale, na mesma fração de tempo, vai ser menor. Então, a frequência dessa onda ela é menor. E frequência, gente, tem a ver com energia. Quanto maior a frequência, maior a energia. Energia cria matéria. Ok? Então, se eu me relacionei com alguém, foi porque a frequência, eu me conectei com essa pessoa de alguma forma, em algum momento da minha vida, através da energia. Tudo é energia, gente. Tudo é frequência, vibração e energia. Então, se eu me relacionei com alguém, se eu estou na mesma família, se o problema, né, muitos problemas familiares, então eu estou ali vibrando, eu estou emaranhada com aquelas pessoas. Eu preciso entender de onde vem isso. Por que eu vivi aquilo? Existe um porquê, existe uma informação vibracional correspondente a essa questão, a esse conflito, a esse envolvimento. E esse conflito, nesse nível do invisível, você não vai solucionar, dificilmente você vai solucionar através de uma decisão judicial por uma terceira pessoa que nem está relacionada com aquilo. Originalmente, você pode até trazer ela para esse emaranhamento, mas ela vai olhar com o filtro dela que não tem nada a ver com o filtro de vocês. Então, a proposição da advocacia quântica é olhar para esse invisível, olhar para essas informações que estão nesse mundo invisível e que existem. O fato de nós não enxergarmos essas vibrações, elas existem e isso é científico, você gosta ou não. A gente pode gostar ou não gostar, a gente pode entender ou não entender, mas isso é o que a ciência nos prova. E por que não usar o que a ciência nos prova também para entender as nossas próprias relações, a nossa própria vida, incluindo a nossa saúde física, emocional e a saúde das nossas relações. Nós já usamos esses avanços científicos na tecnologia de forma ampla. Por que não entender isso, trazer essa compreensão para a nossa vida, para o nosso funcionamento individual e usar isso como um meio para compreender tanto os adoecimentos como os conflitos relacionais. O que é justiça para você? Então nós temos o dilema, porque se eu entendo justiça de uma forma e o outro entende justiça de outra forma, eu tenho um dilema. Qual é a justiça que vai prevalecer? Alguns podem, nesse momento, dizer, é aí que entram as leis. Ok, aí a lei tem um direcionamento, mas essa lei que tem um direcionamento, ela foi formatada por humanos, por homens que lá atrás, quando as formataram, tiveram os seus valores implícitos colocados ali, foi discutido, enfim, é um direcionamento. Deixa eu pontuar uma coisa aqui, eu não sou contra um ordenamento jurídico numa sociedade, acho que isso é importante, deve haver. O que eu estou colocando aqui, e sempre coloco, e essa é o meu desbravamento aqui com a advocacia quântica, é que, da mesma forma que quando você toma um remédio, você alivia um sintoma, mas não cura a causa do seu adoecimento. Para isso, você tem que olhar para dentro, você tem que buscar terapia, você tem que entender o que causou a mudança do seu organismo para que ele funcionasse numa frequência diferente da frequência de saúde. Se você não fizer isso, você alivia os sintomas, você toma um remédio, alivia sintomas, mas daqui a pouco você volta a ficar doente ou você fica doente de outro jeito.
aparecem outros sintomas, outros adoecimentos. Da mesma forma, a questão das relações. Eu posso ir para a justiça, e aí eu vou ter uma sentença, que essa sentença vai, entre aspas, pacificar. Por que entre aspas? Porque não vai pacificar de verdade. Ela vai botar uma pá de cal ali, ela vai varrer para debaixo do tapete, vai dizer, é assim, a solução é essa. Mas e dentro de você? Como ficou essa situação? Aí você vai simplesmente ter que aceitar uma solução vinda de fora, vinda do Poder Judiciário. Você não entendeu por que você se emaranhou, por que você viveu aquele conflito. Você não buscou internamente as razões do seu conflito. Então você não tratou a raiz do problema. E aí você tem que aceitar uma decisão judicial. E ao ter que aceitar e se submeter a uma decisão judicial, que essa é a regra do jogo, se você buscou o judiciário, se o Estado não precisava resolver, mas você foi lá, provocou o Estado deu uma solução. E aí você é obrigado a se submeter dentro de um conceito de democracia, de um Estado de direito, você tem que se submeter à decisão. Mas como é que você fica dentro de você? Porque se essa decisão não resolve o seu problema internamente, essa decisão ela é mais um fator de adoecimento da sua relação e do seu corpo. É essa justiça que você precisa buscar. A justiça interna, uma pacificação interior. Eu tenho uma frase que eu gosto demais, que alguém soprou no meu ouvido, não sei, mas que é perfeita, eu acho ela incrível. Não há justiça do lado de fora. Pacifique a sua história. Pacifique a sua história. O Estado não vai pacificar a nossa história pessoal. O Estado não está conseguindo pacificar nem a sociedade. Hoje nós estamos vivendo essa loucura, essa polarização em função dos valores que cada um tem sobre o que é certo e o que é errado. Porque estamos num processo, vivemos um processo de algumas décadas em que fomos moldados para mudar esses valores, né? O que fazem nas escolas com as crianças. Estudar não é mais tão importante quanto aprender sobre gênero. Não estou julgando, pessoal, eu estou trazendo a verdade. Tá? As crianças hoje não sabem escrever direito, não sabem fazer contas, não conhecem a história, então qualquer narrativa que seja colocada é tida como verdade porque elas não sabem nem raciocinar. Né? Temos um índice de analfabetismo funcional absurdo. Que é isso? É quando a pessoa não consegue ler, ela sabe ler, mas ela não sabe interpretar o que ela leu. Então, essa mudança de cultura que foi sendo imposta na nossa sociedade tem uma consequência. E aí vem, de novo, a justiça do ponto de vista da causa e efeito. Se eu plantei um pé de limão, eu vou colher limão. Eu não tenho como colher mamão, ou laranja, ou qualquer outra fruta. Essa é a justiça científica. É causa e efeito, é matemático, é lógico, é biológico também. Então, não tem como nós termos uma sociedade sendo levada para pensamentos diferentes. Nós estamos em processo de criação de uma sociedade diferente, nós já estamos amplamente vivendo com uma geração que foi moldada para pensar diferente, para odiar a família, para querer extirpar pessoas que pensam diferentes. Isso foi uma construção social, uma engenharia social, como muitos falam. Sim. Ou vocês acham que as pessoas que estão no poder, os grandes, não conhecem a respeito de moldagem de pessoas? Nós somos moldáveis, pessoal.
Nós somos moldáveis, a nossa biologia é moldável. E quando nós recebemos informações, o nosso cérebro processa essas informações. Ele não julga. Não há julgamento na nossa máquina cerebral, na nossa máquina biológica cerebral. Nós apenas recebemos a informação, que é uma informação vibracional, e todo o nosso organismo trabalha a partir dessas informações. Então, se eu choco você com alguns valores, com algumas imagens que são horrorosas, aquilo vai gerar em você uma química que pode causar nojo, que vai causar um comportamento correlato. Isso é química, isso é biologia. É possível moldar desde criança uma pessoa para que ela seja fria, calculista, para que ela mate quando alguém pagar para ela. Tudo depende de como nós vivemos, de como nós somos criados. O que é que você quer para os seus filhos, para os seus netos? Qual é a cultura que você acredita que seja mais justa? O que é justiça para você? Aonde vamos parar? Se nós olharmos por um lado dessa polarização que estamos vivendo, aonde nós vamos parar? E se a gente olhar pelo outro lado, vamos fazer esse exercício? Se nós olharmos pelo outro lado, onde vamos parar? Esse exercício é interessante. Mas vejam, é esse exercício, essa dialética, essa possibilidade de olhar por vários ângulos é o que nos tem sido negado, é o que nos tem sido retirado. Infelizmente, muitas pessoas não percebem isso, não é? Então, pessoal, quando a gente fala de justiça, do valor justiça, é muito complexo, né? Eu sei que não é fácil essa missão que eu assumi para mim de falar sobre advocacia quântica, trazendo os princípios da física quântica, da neurociência, da epigenética, para falar sobre como nós somos moldados, para falar sobre como nós criamos os nossos conceitos de justiça, de como nós nos relacionamos com as pessoas, onde está a justiça nisso, quais são os seus valores, por que nos relacionamos com algumas pessoas, o que nos faz aproximar de algumas pessoas e nos afastar de outras, o que sentimos quando isso acontece, quando nos aproximamos de algumas pessoas e quando nos afastamos de outras. O nosso corpo e a nossa realidade que está à nossa volta é um conjunto de informações. Todos que conseguem olhar para esse conjunto de informações e entender o que está para além do que consegue ver com os olhos, essas pessoas têm uma possibilidade muito maior de ir além, de se pacificar internamente e de pacificar a sua realidade, o seu entorno. Ana, mas e se eu estou disposta a isso, mas a pessoa com quem eu tenho problema não está, a pessoa quer brigar, a pessoa... Ok, é um desafio um pouco maior. No entanto, você já ouviu falar que 2 pessoas só brigam quando 2 querem? Porque se uma não quiser, a outra vai ficar aborrecendo, vai ficar instigando. Mas se eu sei, se eu tenho certeza da minha escolha de não interagir com essa energia da briga, da raiva, se eu consigo manter a minha mente, se eu consigo enviar para o meu cérebro informações de calma, de tranquilidade, uma outra forma de resolução, isso vai se espalhar. A energia do amor, ela tem uma frequência muito mais alta do que a energia da raiva, do que a energia da vergonha, do que a energia da briga. A energia do amor, gente, tem uma frequência muito acima da energia da raiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você se mantém na energia do amor, na energia da paz, na energia da harmonia, por mais que seja desafiador, por mais que você tenha que passar um tempo convivendo com
outras energias, a sua energia mais acima, ela vai eliminar as energias mais abaixo, ela vai anular. Ela vai anular. É como se a sua energia fosse 10 e a energia da pessoa fosse menos 5. 10 menos 5, você ainda vai ficar com 5. Vai haver desgaste? Vai haver desgaste. No mundo haverá tribulações. Não é? Jesus Cristo nos fala isso. Viveremos tribulações, estamos vivendo tribulações. No entanto, se a sua paz interior, se a sua condição vibracional, se as informações que você envia para o seu cérebro são informações que fazem com que o seu organismo se mantenha em equilíbrio, a gente passa por essas questões, não sem arranhões, mas passamos. Não alimentamos o ódio, não alimentamos a raiva. Há momentos em que damos alguns deslizes, sim, somos humanos. Somos humanos. Mas precisamos voltar a respirar profundamente e trazer a paz interna. E essa paz interna vai transcender de você e vai atingir o seu entorno. Então, pessoal, a ideia com a advocacia quântica, que é o propósito desse canal, e com relação ao valor justiça, né, do que é justiça, a ideia é colocar o nosso foco na cocriação de uma situação de pacificação e não numa energia de guerra, de tomar lá da cá, de briga. Um ganha, outro perde. O nosso universo precisa da energia da colaboração, da cocriação de uma energia de paz, de tranquilidade, de pacificação social. E para isso precisamos olhar para dentro. Precisamos entender que tudo está do lado de dentro, até as situações mais desafiadoras. Então, quando temos o meu lado versus o lado de lá, ao invés disso, que tal termos o meu lado interior compreendendo que o lado de lá teve as razões dele de ser daquela forma. E aí eu quero fazer um parêntese aqui. Isso não quer dizer que eu vá ser agora uma pessoa que vai deixar correr solto, que o outro pode fazer o que ele quiser, porque eu entendo ele, pode fazer. Não é isso. Não é isso, gente. Não é isso. Mas ao compreender o outro, o meu ânimo de briga, o meu ânimo de punir o outro, ele modifica. O que não quer dizer que eu não precise dar limite. São coisas distintas. Não confunda a pacificação interior, a calma, o valor justiça compreendido pelo filtro neurobiológico individual com uma suposta, então deixa ele fazer o que ele quiser e aí o que ele quiser fazer vai me prejudicar e eu não vou fazer. Não é isso. Em nenhum momento você vai me ouvir falar com essa perspectiva aqui. A questão é que, se você entende você, a sua questão interior, mesmo que você vá para um processo judicial, para a estrutura do Poder Judiciário, a sua forma de lidar com esse processo é outra. E você sim, muitas vezes precisa dar limite para o outro, porque se é difícil para a gente, que já tem alguma compreensão sobre essa pacificação interior, sobre a justiça quântica, sobre a justiça restaurativa, sobre a advocacia quântica. Se já é difícil para nós olhar para tudo isso, imagina para quem nunca ouviu falar, que porcaria é essa? Que justiça quântica, que nada, quero mais é que o outro se... Né? Então, esse ânimo de quero mais é que o outro se... é que a gente não pode ou não deveria querer para a nossa vida, para a nossa estrutura. Então, pessoal, vamos resgatar esse conceito de justiça como valor, mas uma justiça que parte de uma compreensão interna, de uma compreensão
dos seus valores, de onde vieram esses valores. Nós não vamos conseguir pacificar nem a nossa vida pessoal, quanto mais uma sociedade, se nós não olharmos para dentro. E essa é a minha proposta aqui para você. Saúde, justiça e liberdade, por meio da expansão da consciência. Eu vejo você na segunda-feira da semana que vem.